Oi, gente, bem-vindos de volta. Eu tô aqui trazendo os exemplos que não deram tempo de serem feitos na nossa aula ao vivo de segunda-feira, né? Eu falei para vocês que tinha os exemplos que eu ia tentar fazer ao vivo e tinha também um outro assunto que eu queria mostrar para vocês que não estava contemplado lá no livro de vocês, que era sobre Baricentro. Então, eu vou começar aqui resolvendo ainda alguns exemplos sobre condição de alinhamento de 3 pontos. E depois eu vou explicar sobre baricentro. E, por último, responder aí as questões do exercício que eu passei para vocês. Inclusive, deixa eu pegar bem aqui no livro que eu esqueci aqui quais as questões que eu tinha colocado. Peraí. Tá. Ok. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui que eu deixei, que eu quis mostrar, mas não deu tempo, né? Determine XB do ponto B, de tal forma que o ponto A, o ponto B e o ponto C pertençam à mesma reta. Então, se os pontos pertencem à mesma reta, então eles estão alinhados, são colineares, e o determinante da matriz formada por esses pontos, ele vai ser igual a 0. Aqui eu já tinha montado a matriz, porque eu pretendia fazer ao vivo, né? Então, olha, primeiro eu vou montar a matriz com essas coordenadas. Então, ponto A, 4 e 2, o ponto B, XB e 4. Eu coloquei só o xzinho aqui, tá? Mas é do ponto B. E o ponto C, 1 e 5. Completo a minha matriz com a última coluna, todos os elementos iguais a 1. Aqui eu tenho uma linha imaginária e repito as duas primeiras colunas para eu poder fazer o cálculo utilizando a regra de Sarri. Agora, eu vou para o cálculo do determinante, ó. Primeiro no sentido da diagonal principal. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 1, 16. 2 vezes 1 é 2, vezes 1, 2. 1 vez x é x, x vezes 5, 5x. Terminou essas três aqui, sinal de menos, abre parêntese. Aí você vai agora no sentido da diagonal secundária. 1 vez 4 é 4, vezes 1, 4. 5 vezes 1 é 5, vezes 4, 20. 1 vez x é x, vezes 2, 2x, igual a 0. Agora, eu vou organizar aqui essa minha equação, né? Porque vai se tornar uma equação, porque eu tenho variável e tenho igualdade. Eu vou pegar esses dois aqui, dá 18, mais 5x, menos, aqui dá 24, mais 2x, igual a 0. Eliminando o parêntese, eu vou ficar aqui com 5x menos 2x, 18 menos 24, igual a 0. Vou colocar bem aqui do ladinho. 5x menos 2x, 3x. 18 menos 24, menos 6, igual a 0. Agora, o 6 passa para o segundo membro, trocando o sinal, fica mais. O 3 que está multiplicando passa dividindo. E aí, o resultado é 2. Então, para que esses pontos estejam alinhados, XB tem que ser 2. E aí, esse ponto B, então, tem coordenadas 2 e 4. Tá? Então, é isso. Quem lembra aí do cálculo determinante, né, que nós estudamos recentemente, não terá dificuldades aqui para resolver essa questão, tá? Essas questões, melhor dizendo. Outra situação aqui, olha. Determine
o valor de M, de tal forma que o ponto A, B e C sejam vértices de um triângulo. Se esses pontos são vértices de um triângulo, eles não estão alinhados, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, coordenadas do ponto C, completo aqui a minha matriz, linha imaginária, repito as duas primeiras colunas. E, como eles não estão alinhados, determinante tem que dar diferente de 0. Aí, eu vou multiplicar, ó, sentido da diagonal principal. Menos 3 vezes M é menos 3M, vezes 1, menos 3M. 7 vezes 1 é 7, vezes 3, 21. 1 vezes M é M, vezes menos 2, menos 2M. Sinal de menos, abre parêntese. Agora aqui, ó. 3 vezes M é 3M, vezes 1, 3M. Menos 2 vezes 1 é menos 2, vezes menos 3 fica mais 6. 1 vezes M é M, vezes 7, 7M. Diferente de 0. Agora, a gente organiza. Eu vou pegar aqui esses dois, menos 3M com menos 2M, dá menos 5M. Repete o 21. Aqui eu vou pegar esse 3M com esse 7, vai dar 10M, mais 6, diferente de 0. Eliminando agora o parêntese. Menos 5M, esse aqui tá menos, menos vezes mais, menos. Repete aqui o 21, menos vezes mais, menos. Menos 5M com menos 10M dá menos 15M. 21 menos 6 dá 15. Diferente de 0. Agora, esse 15 aqui passa para o outro lado, troca de sinal. Fica menos. Este que está multiplicando, passa dividindo. E aí, o valor de M vai ser diferente de 1. Tá? Então, se M for diferente de 1, vai se formar aí um triângulo. Se M for 1, aí eles estariam, se M fosse 1, eles estariam alinhados, né? Aí, esse segundo exemplo aqui, olha só. O ponto A pertence à interseção do eixo das abscissas com a reta que contém os pontos B e C. Determine as coordenadas do ponto A. Veja só. Vamos imaginar aqui que essa reta seja assim, ó. Aqui é o ponto A, que é a interseção da reta com o eixo das abscissas, que é o eixo X. Aqui nós teríamos o ponto B, que ele faz parte do primeiro quadrante, né? 1 e 3. E aqui nós teríamos o ponto C. O desenho não ficou bom, não, mas vamos dizer que aqui fosse o ponto C. Mas na verdade não é, né? Pelas coordenadas, C estaria para cá. Mas só para vocês entenderem que quando o problema diz que o ponto A pertence à interseção do eixo das abscissas, quer dizer que esse ponto, ele está sobre o eixo das abscissas, tá? Se ele está sobre o eixo das abscissas, eu terei um valor para x e o valor de y será 0, tá? Toda vez que o ponto está sobre o eixo das abscissas, x é um número diferente de 0 e y é um 0. Se ele estivesse no eixo das ordenadas, aí o x seria 0 e o y seria um valor diferente de 0, tá? Então, eu quis colocar isso aqui para quando vocês pegarem algum problema que coloque esse tipo de situação,
vocês já saibam aí que se o ponto tá sobre o eixo das abscissas ou o eixo das ordenadas, é porque uma das ordenadas dele é 0, das coordenadas é 0, tá? Então, aí, ele quer esse valor aqui, ó. Ele quer as coordenadas do ponto A. Então, eu vou montar aqui a minha matriz. Como eles estão alinhados, esse determinante é 0. Então, eu vou colocar o ponto A, ponto B, ponto C. Completa a matriz. Repete aqui, olha. As duas primeiras colunas. E iguala a 0. Agora, vamos para o cálculo do determinante. 1 vezes 3 é 3, vezes x é 3x. Menos 3 vezes 1 é menos 3, vezes 0 é 0. E aqui, 1 vezes 1 é 1, vezes 5 é 5. Sinal de menos, abre parêntese. Agora aqui, menos 3 vezes 3 dá menos 9, vezes 1, menos 9. 5 vezes 1 é 5, vezes x, 5x. 1 vezes 1 é 1, vezes 0 é 0. Pronto, agora eu tenho aqui uma equação para eu resolver, né? Então, eu vou só arrumar aqui 3x mais 5, menos vezes menos, mais, menos vezes mais, menos, igual a 0. Aqui, então, vai ficar 3x menos 5x, e 5 mais 9 são 14, igual a 0. 3 menos 5 vai dar menos 2, e esse 14 vai para o outro lado, menos. X vai ser igual a menos 14 dividido por menos 2. X vai ser igual a 7. Então, as coordenadas do ponto A são 7 e 0. Tá? Dá um tempinho aí para vocês fazerem print, para vocês copiarem. Ok. Então, vou falar agora aqui do outro assunto que eu queria mostrar também para vocês, que era sobre o baricentro de um triângulo, tá? Baricentro de um triângulo. Então, como eu falei para vocês quando a gente estava vendo a questão do ponto médio, né? Nós vimos aí 2 exemplos sobre mediana, né? Mediana de um triângulo. E aí eu falava para vocês, né, que em um triângulo nós temos 3 medianas, tá? Em todo triângulo nós temos 3 medianas. A mediana é o segmento que parte de um vértice até o ponto médio do outro, do lado oposto a esse vértice, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, a mediana AM, ela parte do ponto A até o ponto médio do lado BC. A mediana BM, vai ficar aqui, ó, de B até o ponto médio do lado BC, AC, desculpa. A mediana CM vai pegar do vértice C até o ponto médio do lado AB. Então, em todo triângulo, nós teremos aí 3 medianas. O local aonde essas 3 medianas se cruzam é chamado de baricentro do triângulo. Baricentro é como se fosse ali o ponto de equilíbrio ali do triângulo, né? Então, esse ponto aqui, onde as 3 medianas se cruzam, é chamado de baricentro do triângulo. Esse baricentro, representado aqui pela letra G, tá? Esse baricentro, ele divide cada mediana na razão 2/1. 2/1 quer dizer o quê? Quer dizer que esse pedaço aqui
é o dobro desse, tá? Esse pedacinho aqui é o dobro desse. Esse pedacinho aqui é o dobro desse. Então, o baricentro, ele divide, tá? Ó, o baricentro, ele divide a mediana na razão 2/1. E aí, tem também uma fórmula para a gente encontrar o baricentro de um triângulo, tá? E aí, eu vou mostrar aqui a dedução dessa fórmula para vocês. Vou mostrar apenas a parte do x, porque a do y é análoga, então não vou mostrar para a gente ganhar tempo, mas vou mostrar a fórmula, tá? Então, veja só. Levando em consideração a mediana AM, tá? Então, a distância de A até G, que é essa aqui, está para a distância de G até M1, que é essa aqui, assim como 2 está para 1. Por quê? Porque essa razão aqui, ó, é 2/1. Essa é o dobro desta, tá? Como eu falei, o baricentro divide a mediana na razão 2/1. Então, aqui, 2/1, tá? 2/1. Aplica-se a propriedade fundamental das proporções, meio vezes extremos. Então, AG vezes 1 é AG, é um segmento de reta, tá, gente? E aqui vai ficar 2 vezes GM1. Aí, como é que eu faço o cálculo dessa distância? A distância de A até G vai ser o que aqui na horizontal, ó? Trazendo para a horizontal aqui, ó. Vai ser a distância entre eles, vai ser XG menos XA. Aqui, ó. XG menos XA. A língua embola. Igual a 2 vezes, agora, a distância de G até M1. Vai ficar XM1 menos XG. Tá? A distância de G até M1 é XM1 menos XG. Tá? Isso aqui tudo é segmento. Aí, eu vou agora eliminar esse parêntese, fazendo aqui essa multiplicação, ó. Então, eu repeti aqui, XG menos XA igual 2 vezes XM1, então fica 2XM1, 2 vezes XG, então 2XG. Esse menos aqui continua. Organizo a minha equação deixando quem tem G no primeiro membro. No segundo membro, quem não tem. Então, aqui já tinha o XG. Esse menos 2XG vem para cá mais. Então, mais 2XG. O 2XM1 continua. E esse XA, que estava negativo, vem para cá positivo, tá? XG mais 2XG dá 3XG. Agora aqui, quem é XM1? XM1, ó, M1 aqui, é a metade do segmento BC, né? É o ponto médio do segmento BC. Então, ao invés de colocar XM1, eu vou colocar a fórmula do ponto médio desse lado. Então, o ponto médio BC vai ficar XB mais XC dividido por 2. E aí, eu repito o XA. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui vai ficar 3XG igual a XA mais XB mais XC. O 3, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, essa aqui, ó, é a fórmula para se encontrar a abscissa do baricentro de um triângulo, tá? Para encontrar a abscissa do baricentro, você vai pegar XA mais XB mais XC, dividir por 3. A fórmula do Y, do YG, é a mesma. Aliás, é encontrada do mesmo jeito. Então, eu já coloquei aqui, ó.
YA mais YB mais YC dividido por 3, tá? E aí vai dar essa fórmula, tá? Vai dar aí, vai dar aí a fórmula do baricentro. Então, veja como ela é bem simples de aplicar, ó. Determine as coordenadas do baricentro de um triângulo de vértices A, B e C. Então, o que que eu vou fazer para aplicar essa fórmula? Eu vou aqui, ó, XG vai ser igual. Eu pego XA, que é 7, mais XB, que é menos 1, mais XC, que é 3. Divide por 3. 7 menos 1 dá 6. 6 mais 3 são 9. Dividido por 3. Então, XG é 3. YG. Aí, eu vou pegar aqui, ó. YA menos 4. Mais YB, 8. Mais YC menos 10. Dividido por 3. Menos 4 mais 8 vai dar 4. 4 menos 10 vai dar menos 6. Dividido por 3. E aí, YG é menos 2. Então, as coordenadas do baricentro desse triângulo é 3 e menos 2, tá? Então, anotem isso aí no caderno de vocês também, tá? Sobre o baricentro. Para você obter aí o baricentro de um triângulo, você só precisa somar as abscissas dos vértices, divide por 3. As ordenadas dos vértices e divide por 3, tá? Então, aí você obtém o baricentro. Nós vamos agora para a solução do exercício, né? O exercício aí que eu coloquei, que eu deixei aí para vocês. Muita gente me enviou. Eu estou muito contente. Brevemente estaremos todos de férias, né? Então, aí vai poder descansar quem está com tudo em dia, né? Então, vamos aqui. Diminuir esse zoom aqui um pouquinho. Obtenha as coordenadas do ponto médio do segmento AB nos seguintes casos. Meio escuro. Gente, pior que eu deixei a minha anotação lá embaixo, e eu nem lembro direito se foram essas as questões que eu deixei para vocês. Mas eu acredito que sim. Então, obtenha as coordenadas do ponto médio. Letra A, XM. Eu vou pegar 3 mais 5. Esse exercício aqui tava mamão com açúcar, né? E aí, XM vai ficar 8, dividido para 2, 4. YM, eu vou pegar o 2 mais 4, dividido por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, ponto médio, 4 e 3. Letra A. A letra B é XM vai ser igual menos 3 com menos 7 dividido por 2. Então, XM vai ser igual a menos 10 dividido por 2, menos 5. YM vai ficar menos 4 mais 0, dividido por 2. Então, menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2.
Então, ponto médio aqui, menos 5 e menos 2, tá? Questão 15. Aí, a questão 16. Seja M o ponto médio do segmento AB, calcule as coordenadas do ponto A, sabendo que B é 4 e 0. Volta pra cá. Então, M é 3 e 3. Ponto A, eu quero descobrir, então vou colocar x e y. E ponto B, 4 e 0. Aí, vamos descobrir as coordenadas desse ponto A. XM é igual a XA mais XB dividido por 2. O valor de XM é 3. XA eu não sei. XB é 4, dividido por 2. Propriedade fundamental das proporções. 1 vezes x mais 4 é x mais 4. E 2 vezes 3, 6. Passo 4 para o segundo membro. X vai ser igual a 6 menos 4, que vai dar 2. Agora, YM é YA mais YB dividido por 2. YM é 3 também. YA eu não sei. E YB é 0. Dividido por 2. Meio vezes extremo. E Y vai ser igual a 6, né? Y mais 0 é Y, né? 1 vezes Y fica Y. 2 vezes 3, 6. Então, as coordenadas do ponto A são 2 e 6. Tá? Questão 19. Dado o triângulo ABC da figura, determine a mediana AM, relativa ao lado BC. Então, vamos ver aqui quais são as coordenadas desses pontos. Vamos calcular o ponto médio do lado BC e depois a distância de A até esse ponto médio. E aí, a gente obtém a mediana. Ó, deixa eu ver aqui se... Bem aqui. Só para pegar as coordenadas aqui e mostrar para vocês. As coordenadas do ponto A, ó. Ponto A aqui, x é 2 e y é 6. O ponto B aqui, x é 4 e y é 2. Ponto C aqui, x é menos 2 e y é 4. Agora sim, vamos calcular aqui os valores. Primeiro, vamos calcular, ó. Eu preciso dessa distância aqui. Primeiro, eu tenho que saber as coordenadas de M. M é o ponto médio do lado BC. Então, XM vai ficar 4 com menos 2, dividido por 2. Vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. YM, eu vou pegar 2 com 4, dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o ponto médio tem coordenadas 1 e 3.
Agora que eu já sei as coordenadas de M, eu vou calcular a distância de A até M. E aí, a distância de A até M vai me dar a mediana. E aí, a gente usa a fórmula da distância entre dois pontos. Então, eu vou pegar aqui, ó, XA menos XM ao quadrado, YA menos YM ao quadrado. Como eu falei na aula passada, tanto faz você pegar A menos M ou M menos A, o resultado não vai alterar porque aqui é uma potência de expoente par. Então, o resultado é sempre positivo. 2 menos 1 é 1. 6 menos 3 é 3. 1 ao quadrado, 3 ao quadrado. E aqui vai ficar raiz de 10, tá? Esta aí é a solução desta questão. Agora, vamos lá, a página 110. Deus me ajude a saber quais são as questões que eu botei. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Eu acho que foi 21, 22, 23. Vou fazer elas três aqui. Tomara que seja. Aqui é organizado. Então, para verificar se os pontos estão alinhados, aqui, ó, para verificar se os pontos estão alinhados, eu vou montar uma matriz com esses pontos, calculo o determinante, se der 0, estão alinhados. Se der diferente de 0, não estão alinhados, tá? Então, ponto A, 2 e 3. O B, menos 2 e menos 5. C, menos 1, menos 3. Completa a matriz. Repete as duas primeiras colunas. E agora, vamos calcular esse determinante. 2 vezes menos 5 dá menos 10, vezes 1 é menos 10. 3 vezes 1 é 3, vezes menos 1, menos 3. 1 vezes menos 2 é menos 2, vezes menos 3, fica mais 6. Sinal de menos, abre parêntese. Menos 1 vezes menos 5 dá 5, vezes 1, 5. Menos 3 vezes 1 é menos 3, vezes 2 dá menos 6. 1 vezes menos 2 é menos 2, vezes 3 dá menos 6. Menos 10 com menos 3 vai dar menos 13. Menos 13 mais 6 é menos 7. 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1 com menos 6, menos 7. Então, aqui fica menos 7 mais 7 dá 0. Então, eles estão alinhados. Tá? Determinante deu 0, estão alinhados. Mesmo que você tenha feito os cálculos aí diferente do meu, né? Desse ponto para baixo, mas você vai ter que ter chegado aí no 0, tá? E a letra B, o ponto A é 1 e 2, o ponto B é 3 e 4, o ponto C é 3 e menos 1. Completa. Repete as duas primeiras colunas. E vamos calcular esse determinante. Então, aqui, ó, 1 vezes 4, 2 vezes 3, 3 vezes menos 1. Sinal de menos, abre parêntese. 3 vezes 4, menos 1 vezes 1, 3 vezes 2. Agora,
4 mais 6, 10, menos 3, 7. 12 menos 1 dá 11. 11 mais 6, 17. 7 menos 17 dá menos 10. Não estão alinhados. Ei, letra bonita. Tá, gente? Então, para saber se estão alinhados ou não, é só isto aí. Não tem muito segredo, não, tá? A outra questão, verifique para quais valores de x existe o triângulo ABC. Então, se é um triângulo, o determinante tem que ser diferente de 0. Então, eu monto aqui a minha matriz com as coordenadas que ele deu. X e 1. X mais 1 e 2. 0 e 3. Agora, última coluna, completa aqui. Vamos repetir as duas primeiras colunas. E aqui tem que dar diferente de 0 para que seja um triângulo, tá? Então, a gente começa aqui, ó. 2 vezes x vezes 1, 2x. Aqui, 1 vezes 1 é 1, vezes 0 é 0. Eu não vou nem colocar. Aqui, 1 vezes 3 é 3, então vai ficar 3 que multiplica x mais 1. Sinal de menos, abre parêntese. Agora, aqui, ó, 0 vezes 2 vai dar 0, não vou nem colocar. 3 vezes x é 3x. E 1 vez x mais 1 é x mais 1. Diferente de 0. Vamos eliminar os parênteses. 3 vezes x, 3 vezes 1. Menos 3x, menos x, menos 1. Diferente de 0. Juntando, ó, esse 3x com menos 3x vai dar 0, né? Então, sobrou aqui 2x menos x. E 3 menos 1. Diferente de 0. Agora, esse 2 passa para o outro lado, tá? Mais, passa menos. Então, vai existir esse triângulo para qualquer valor de x que seja diferente de menos 2, tá? Qualquer valor aí diferente de menos 2, nós teremos um triângulo. E a última questão, determine M para que os pontos estejam alinhados e sejam vértices de um triângulo. Na letra A, estejam alinhados. Na letra B, sejam vértices de um triângulo. Só vamos fazer o mesmo cálculo. O que vai diferenciar um do outro é que, estando alinhados, o determinante é 0. Não, para ser vértice de um triângulo, tem que ser diferente de 0. Então, vamos montar aqui a matriz. A é menos 1 e M. B é 2 e menos 3. C é menos 4 e 5. Completa a matriz. Repete as duas primeiras colunas. E aí, na letra A, para que estejam alinhados. Então, esse determinante aqui tem que dar igual a 0. Então, menos 3 vezes menos 1 vai dar 3. M vezes menos 4 dá menos 4M. 2 vezes 5, 10. Menos. Menos 4 vezes menos 3 vai dar 12. 5 vezes menos 1 é menos 5. 2 vezes M é 2M. Igual a 0. Menos 4M. Aqui, 3 mais 10. 13. Menos 12 menos 5, 7. Mais 2M, igual a 0. Eliminando agora o parêntese, 4M mais 13, jogo de sinal, ó, menos 7, menos 2M.
Menos 4 com menos 2 dá menos 6. 13 menos 7, 6. Igual a 0. 6 vai para o outro lado, menos. M vai ser igual a menos 6 dividido por menos 6. M vai ser igual a 1. Então, se M for 1, eles estão alinhados. Se M for diferente de 1, serão vértices de triângulo. Tá? Só isso. Então, gente, por hoje é só. Beijão. Tchau, tchau.